É, meu parceiro, 2024. Da hora. Espero que esse vídeo não esteja saindo lá pro meio do ano. Enfim, você é alguém fraco, fracassado, sem nada de especial e desprezado pelos outros, mas que ainda assim sonha em ser alguém forte, independente da forma, seja ela física ou mental, você gostaria de ser um monarca das sombras. É isso mesmo, meu querido ouvinte, solo leveling, ou como eu gosto de chamar, solando leve. Caraca, a criatividade tá como? Lá em cima. Mas antes de iniciar essa análise barra resumo nada relevante, eu preciso contar que um dia desses, trancado em meu quarto e preso em meus pensamentos, estava eu planejando a forma que eu quero seguir a minha vida e realizar meus sonhos, até que do nada eu recebo uma notificação de um vídeo no YouTube com o seguinte título: Desista dos seus sonhos. Não sei porquê, mas às vezes eu sinto que a vida tá indo contra o meu progresso. E com força. Lá ele. Mas enfim, eu só queria desabafar isso mesmo. Bora logo pra análise dessa bodega que é bem mais interessante que a minha vida. Bom, tudo começa do começo, 2014, ano de Copa. Nesse ano o Brasil se encontrava num jogo super acirrado contra... Não, pera, botei errado, volta. Tudo começa com um grupo de pessoas chamado Caçadores, que estão dando cabo de umas formigas, só que nesse caso formigas colossais, que demonstram ser um tremendo perigo, fazendo com que assim então se inicie uma batalha logo nesse início. E bom, para dar um breve contexto sobre o mundo, há cerca de 10 anos uma série de portais que ligam uma dimensão alternativa simplesmente começaram a aparecer do nada, e do outro lado de diferentes portais existem várias criaturas, também conhecidas como monstros mágicos. E nesse mundo existem pessoas que despertam poderes para lutar contra esses seres, e essas pessoas são denominadas de caçadores. Dependendo da quantidade de poder mágico, um indivíduo pode ser classificado como rank S, A, B, C, D e E, sendo o S o rank mais alto e o E sendo o mais baixo. E quando alguém desperta tal poder, ele não pode ser aumentado independente da classificação, nem mesmo com o próprio esforço. É, meu amigo, aqui o trabalho duro não vence o dom natural. Ou será que vence? Enfim, Sung Ji-woo é conhecido como o caçador mais fraco, sendo uma pessoa de rank E. Ele luta para pagar as contas médicas da mãe que tá presa em um coma e também para pagar a faculdade da irmã. Resumidamente, ele tem que se virar nos 30, ele é o homem da casa. E o pai desapareceu até onde eu sei. Pois bem, certo dia ele vai numa dungeon de nível D com outros caçadores e uma amiga healer de rank B. Healer, caso você não saiba, significa curandeiro. Ela se chama Juhi e ela é alguém que demonstra ter uma enorme preocupação em relação ao Sung devido à fragilidade dele. E ainda por cima fica bem nítido que ela também tem um interesse romântico nele, ou seja, menino Sung. Era dentro. Quando eles pensam já ter acabado com todos os monstros daquele local, um deles acaba encontrando uma dungeon dentro da dungeon, sendo essa uma dungeon dupla. O líder do grupo diz pra eles não irem, pois em casos como esse não é permitido ir mais a fundo. Só que tinha bastante gente querendo entrar, incluindo o Sung, já que o bom moço tá querendo garantir o pão de cada dia. E bom, aqui podemos ver uma cena em que dois caras de uma moto roubam uma mulher e... Caraca... E não é que a história do solo leve é boa mesmo. Mas enfim, voltando pra dungeon, eles entram lá de boa, veio umas estátuas, começa a acontecer umas coisas bizarras, um deles decide que vai embora, até que... Foi de Americana. O garoto Sung vira o rosto pra uma estátua que tá atrás dele, e adivinha o que acontece? Ela mexe o olho. É só isso? Pensei que fosse grande coisa. A gente tá fudido! Diante esse tremendo caos, o Sung fica se perguntando como que é possível uma coisa dessa estar acontecendo. Se a dungeon que eles entraram era de rank D, não era pra criaturas desse tipo estarem ali. Então algo de errado não está certo. Mas uma coisa que ele lembrou foi de uma escritura que pertence àquele local e que o pessoal lê logo quando chegou, que no caso são mandamentos. E o primeiro deles é: venere a Deus. Segundo, louve a Deus. Terceiro, prove sua fé em Deus. Nessa situação, o líder da rapaziada decidiu fazer um cosplay de Shanks, o Sung se mantém pensante e a Juhi traumatizada. O Sung dá a ideia de seguir os mandamentos. O primeiro dá certo, eles veneram a estátua que virou os olhos. Ela levanta e começa a caminhar. O Sung não sabia como que fazia para louvar a estátua, mas um deles chega metendo um estou seguindo a Jesus Cristo, mas morre mesmo assim. Até que eles decidem ir cada um para uma estátua diferente, sendo mais específico as que possuíam instrumentos musicais. Elas tocam um exaltar samba e a criatura se seda novamente. Nessa brincadeira, o Sung perdeu o pé. Normal, isso aí acontece todo dia na rotina de um brasileiro médio. Enfim, no último desafio eles tinham que ficar nesse círculo por um certo tempo para todo mundo ir embora. Ou pelo menos os que restaram. Mas infelizmente alguns foram embora antes, e assim fazendo com que sobrasse só o Sung, a Juhi e o cosplay de Shanks, que eu não me lembro o nome. Mas agora não dava para completar o desafio só com isso de pessoas, então o Sung decide se sacrificar para que os outros dois pudessem sobreviver. Eles saem e o caçador mais fraco da humanidade fica sozinho, pensando em como é bom que só ele vai precisar sofrer, e de que a vida dele foi ótima, pelo menos assim ele estaria sendo útil de alguma forma.
mesmo sendo alguém tão fraco. Mas tudo isso não passa de hipocrisia. Aqueles que foram covardes e simplesmente fugiram só usaram de argumentos envolvendo familiares para justificar o próprio egoísmo. Afinal, esse garoto também tem uma família. Ele também deseja viver. E diante de tanto medo, angústia e sofrimento, ele deseja ter pelo menos uma segunda chance. Uma chance de fazer com que tudo seja diferente. Você adquiriu todos os requerimentos necessários para a quest A Coragem do Fraco. Se você aceitar, você vive. Se não, você morre. E aí, qual vai ser? E tu ainda pergunta, desgraçado. Depois dessa situação nem um pouquinho traumática, ele acorda numa cama de hospital se perguntando se tudo aquilo foi um sonho. E não, aquilo realmente aconteceu. O velho com a Juhi também sobreviveram, porém devido ao velho ter perdido o braço, dizem que ele não vai mais poder trabalhar. E a Juhi ficou traumatizada e não quer mais olhar pra cara de ninguém. E a situação não tá legal, como a gente pode observar. Mas enfim, depois de terem resgatado o Sung, suspeita que ele tenha tido um segundo despertar, que é um evento onde alguém que já é caçador desperta de novo e sobe de nível. Eles avaliam o poder do Sung, mas aparentemente não mudou coisa nenhuma. A única coisa que mudou foi que agora ele consegue ver um sistema na frente dele e mais ninguém. Mas isso é algo que ele não conta pros outros. Sozinho ele vai descobrindo como essa bodega funciona. Esse sistema funciona como um jogo. Conforme ele vai concluindo os exercícios físicos e as missões, ele vai subindo de nível e ficando mais forte. O cara basicamente virou um jogador, e caso ele não complete uma missão do sistema, ele sofre penalidades como ser perseguido por uma minhoca sei lá o que gigante no meio do deserto. Se fosse assim na vida real, nem existia mais sedentário. Outra coisa que tem são recompensas, e uma delas é uma chave que serve pra abrir uma dungeon. Ele vai até o local que se encontra numa estação de metrô subterrânea, já que agora ele pode evoluir, então ele vai caçar sozinho, ou para os mais íntimos, farmar sozinho. Ele mata os goblins, lobos e depois vai até o chefão, que se chama o Rei do Pântano Caçaca com Presas Venenosas Azuis. Foi esse nome que deu aqui no Google Tradutor. Mas pra facilitar eu vou chamar de Cobrona. Nessa situação, o Sug se vê enrolado na Cobrona. Parando pra pensar, falando desse jeito, não pega muito bem. Mas enfim, ele se encontra com dificuldade pra derrotar tal criatura, mas aí ele se lembra de algumas palavras de sabedoria do Sonhorido. Será, meu Deus? Será que eu vou conseguir o que todo homem deseja? Será que eu vou conseguir o tão sonhado shape? Se quiser sim, mano. Depois de ouvir tais palavras, o menino Sung vai pra cima e enfia o cacete na Cobrona, se ensinando de uma vez como que funciona o sujeito simples. Saindo da dungeon, ele é levado até um local onde uma criatura tá fazendo certo estrago e dando trabalho pro grupo de caçadores que foi montado às pressas, e a Juhi tá lá no meio e dá por cima. Aliás, eu fico impressionado como que esse povo aqui consegue manter a calma diante de tal situação. Fugir pra um lugar seguro enquanto esse grupo de caçadores que claramente não sabem trabalhar em equipe se encontra com uma dificuldade absurda pra derrotar tal criatura que pode acabar facilmente com a vida de nós seres humanos que não passamos por um despertar sem tão podendo morrer sem mais nem menos por não conseguirmos nos defender sozinhos de tais criaturas maléficas. Não, ou vou ficar e gravar pra postar no TikTok. Depois morre, não sabe por quê. Mas enfim, o Sug pega a espada quebrada que ele usou pra matar a Cobrona e arremessa no pedregulho, quebrando assim toda a defesa dele e dando uma chance pro grupo de o matar. Quem diria que fazer exercício físico de fato dá resultado? Mas bem, ele vai embora sem levar crédito algum e no próximo episódio o cara já tá trincado. Me diga, Sung, tudo isso é resultado de puro esforço ou você possui um segredinho, hein? É incrível que no começo, quando ele era cabeludo, todo esmilinguido, ninguém queria. Agora que o pai tá no shape, tô até pedindo o número. Ai, esses seres humanos. Enfim, ele recebe a alta do hospital e volta pra casa. Aqui rola um momento de irmão e irmã que eu vou simplesmente ignorar. O Sug pensa um pouco sobre a atual situação dele, de como ele não quer chamar muita atenção da mídia, já que muito provavelmente vão aparecer pessoas perguntando como que ele faz pra subir de nível, já que algo assim não é muito comum. E por conta disso, ele não tá a fim de lidar com essa dor de cabeça. E nesse exato momento, ele é chamado por um grupo de caçadores pra entrar numa dungeon rank C, e eles precisam dele pra completar um certo número de pessoas e assim conseguirem entrar. E um outro que vai também é este, Yu Jinhu, um caçador rank D, que diz pro Sung não se preocupar, porque ele vai proteger aquele que chamam de o caçador mais fraco. E só pela armadura já dá pra perceber que o cara é cheinho do que chamamos de money. Eles entram, matam umas formigas e depois encontram o chefe da dungeon, que é esse bicho aranha gigante, do tamanho da tua mão, que tá cercado por cristais de mana. Os caras acharam uma mina de ouro e acima de tudo o chefão tá dormindo, ou seja, é pegar e vazar. Mas aí eles metem o papo furado de que vão buscar os equipamentos e deixam o Jinhu e o Sung na sala do chefe. Logo que eles saem, eles fecham a entrada, fazendo com que os dois fiquem presos com a criatura. Amigos, eles foram traídos. Esse grupo tem o costume de usar caçadores mais fracos como isca para atrair o inimigo ou simplesmente os abandonam lá dentro. E isso acontece com bastante frequência, já que como não possuem câmeras nas dungeons, não existem evidências sobre as mortes. Ou seja, o que acontece na dungeon, fica na dungeon. Então, Jinhu, fica aí que eu dou cabo desse bicho. Até parece que tu dá conta.
Cara é bom, 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 cara é bom. Logo depois o grupo volta pra pegar os cristais, mas se depara com os dois ainda vivos. O chefe deles tenta fazer com que o Jinru se alie a eles, dando a ordem de matar o Sung. Mas como o menino não é bobo nem nada, ele fica do lado do Sung. E é nesse momento que o nosso protagonista usa toda a sua força, esperteza e agilidade contra esses traidores que não possuem um pingo de... Aí é foda, né? Bom, nesse momento o sistema dá ordem de matar a todos ali, exceto o Jinru, já que eles representam uma ameaça e o sistema quer que o Sung garanta sua segurança. E percebendo isso, ele diz: se o sistema me usa, eu uso o sistema. O grande filósofo já disse, não entendi, mas achei genial. E assim então ele passa o vapo em todo mundo e ensina como que funciona o sujeito composto. E vou te contar uma coisa, a trilha sonora dessa cena junto dessa animação deu uma arrepiada legal. E como dito anteriormente, o que acontece na dungeon fica na dungeon. Os dois saem dali e aparentemente ninguém fica sabendo do que ocorreu. O Jinru tenta formar um acordo que envolve entrar no negócio de dungeons com os próprios caçadores, mas o Sung acaba não aceitando. Se tu não aceitar, eu conto o que aconteceu. Como é que é, rapaz? Quer saber? Deixa pra lá. Cara, é ruim, meu bicho. Em determinado momento, quando o Sung cumpre uma missão diária ultrapassando o dobro de números exigidos de cada treinamento, uma das recompensas é uma chave que abre uma dungeon Rank S, denominada de Castelo Demoníaco. E lá dentro possui um elixir da vida que cura qualquer doença por meio de magia. O Sung, sabendo disso, fica animado, já que se essa bodega realmente funcionar, ele vai conseguir tirar a mãe dele do coma. Então, sem pensar duas vezes, ele vai nessa dungeon e dá de cara com Cerberus, o guardião do inferno. Essa luta foi difícil, o Sung perdeu bastante HP e perdeu a pedra que fazia com que ele pudesse sair dali caso ele não desse conta da criatura. Mas com bastante esforço ele se lembra das suas aulas de português com Carlos Drummond e ensina para os Cerberus como que funciona o sujeito oculto. Rapaz, será que eu tô viajando demais nesse roteiro? Enfim, ele conseguiu a fórmula do elixir da vida, mas decide não entrar no castelo, já que nessa luta ele pôde ver suas capacidades. Mas apesar de tudo, ele diz que em breve ele irá voltar. E no momento que eu tô escrevendo o roteiro desse vídeo, o episódio mais recente lançado foi o 7, então não sei o que acontece depois, já que eu nunca li o manhwa. Ou seja, esse tá sendo meu primeiro contato com a obra, por isso não tem como eu falar como que tá em questão de adaptação, mas como primeira experiência, tá show de bola acompanhar essa mudança do Sung e a produção dessa bagaça como um todo. E bom, eu queria finalizar falando sobre o episódio 8 que foi adiado, mas é meio complicado porque eu não faço a mínima ideia de quando é que esse vídeo vai sair. Perdón por ser un amigo de mierda.